Testemunho CCB, a irmã que viu o demônio na porta, o jejum que trouxe libertação da família. Capítulo 1, a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite, o ar pesado de um verão abrasador em uma pequena cidade do interior de São Paulo. A irmã Maria de Lourdes, conhecida carinhosamente como Dona Lourdinha entre os irmãos da congregação cristã no Brasil, acabará de apagar as luzes da cozinha após o jantar. Seu marido, irmão José, já estava deitado, resmungando baixinho as orações noturnas que aprenderá desde criança nos cultos. Os três filhos, Pedro, de 16 anos, Ana, de 12, e o caçula, Lucas, de apenas 7, dormiam em seus quartos, exaustos após um dia longo de escola e brincadeiras no pátio da igreja. Dona Lourdinha, porém, não conseguia fechar os olhos. Havia algo no ar, uma sensação de opressão que ela não conseguia explicar. Desde que se convertera aos 19 anos, após um culto de batismo nas águas do rio próximo à sua casa, ela aprenderá a reconhecer as batalhas espirituais. Mas naquela noite era diferente. Era como se uma sombra pairasse sobre a casa, sufocante, quase palpável. Ela se ajoelhou ao lado da cama, as mãos trêmulas apoiadas no colchão surrado. Senhor, protege esta casa. Sussurrou, mas as palavras pareciam se perder no silêncio. Foi então que ouviu um arranhão na porta da frente. Lento, deliberado, como se garras estivessem riscando a madeira envelhecida. Dona Lourdinha congelou. O coração batia tão forte que ela temeu que acordasse a família. É só o vento, tentou se convencer, mas sabia que não era. A porta estava trancada, as janelas fechadas, e o vento daquela noite mal balançava as folhas das árvores do quintal. Então veio o cheiro. Um fedor de enxofre podre como carne apodrecendo ao sol. Ela já sentirá aquele odor antes, em sonhos, em visões durante os cultos de oração, quando os irmãos mais velhos falavam sobre as hostes espirituais da maldade. Mas nunca tão forte. Nunca dentro de sua própria casa. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e foi até a sala. A lua cheia entrava pela fresta da cortina, iluminando o chão de cimento desbotado. E então ela viu uma sombra junto à porta. Não era um vulto humano. Era alto, mais de 2 metros, com ombros largíssimos que pareciam distorcer o espaço ao redor. Os olhos, os olhos. 2 pontos vermelhos brilhantes como brasas fixos nela. E a boca, ou o que parecia ser uma boca, se abriu em um sorriso que mostrava dentes afiados, negros como alcatrão. Vocês são meus, a voz ecoou em sua mente, não nos ouvidos. Era como se as palavras fossem injetadas diretamente em seu pensamento, veneno puro. Eles sempre foram meus. Dona Lourdinha caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle. Jesus! Ela gritou, mas a voz saiu abafada, como se algo a estrangulasse. Foi então que ouviu passos. Alguém estava andando pelo corredor, mas ela sabia que todos estavam dormindo. Capítulo 2, o segredo da família. No dia seguinte, Dona Lourdinha acordou com o corpo dolorido, como se tivesse sido espancada. O sol já estava alto, e o cheiro de café recém-passado vinha da cozinha. Seu marido, irmão José, estava sentado à mesa, lendo a Bíblia aberta em Salmos. Bom dia, mulher. Você não veio orar hoje? Ele perguntou, sem levantar os olhos. Ela engoliu em seco. Não dormi bem, mentiu, evitando seu olhar. Não podia contar a ele. Não ainda. Mas enquanto servia o café, seus olhos caíram sobre o filho mais velho, Pedro. Ele estava pálido com olheiras fundas como se também não tivesse dormido. E havia algo em seu comportamento, uma agitação, um nervosismo que não era normal. Pedro, você está bem? Ela perguntou sentando-se à mesa. O garoto evitou seu olhar. Tô, mãe. Só cansado. Mas Dona Lourdinha sabia que não era só isso. Naquela tarde, enquanto dobrava as roupas no varal, ela viu Pedro saindo furtivamente pelo portão dos fundos. Curiosa, seguiu-o com o olhar até vê-lo entrar na casa abandonada no final da rua, um lugar que as crianças do bairro diziam ser assombrado, onde já haviam encontrado velas pretas e símbolos estranhos nas paredes. O sangue de Dona Lourdinha gelou. Ela sabia o que aquilo significava. Capítulo 3, a confissão no culto. Naquela noite, no culto de doutrina, Dona Lourdinha não conseguiu se concentrar. O irmão Paulo, o ancião da congregação, falava sobre a importância da vigilância espiritual, mas suas palavras pareciam distantes, abafadas pelo peso em seu peito. Irmãos, o inimigo não dorme. Ele ronda como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O irmão Paulo leu, sua voz grave ecoando no salão de madeira. Dona Lourdinha sentiu as mãos suadas. Ela precisava falar. Mas como? Como confessar que seu próprio filho estava envolvido com coisas das trevas? Foi então que o irmão Paulo fez um anúncio.
Próximo sábado faremos um jejum de 3 dias pela libertação das famílias. Muitos de nós têm lutado contra forças que não vemos, mas que sentimos. É hora de clamarmos a Deus com jejum e oração. Foi como se Deus estivesse falando diretamente com ela. No final do culto, ela procurou a irmã Marta, uma das diaconisas mais experientes, uma mulher que já havia visto coisas em suas décadas de serviço ao Senhor. Irmã Marta, eu preciso falar com você. É sobre o Pedro. Sua voz tremia. A diaconisa, uma senhora de cabelos brancos e olhos penetrantes, segurou suas mãos. Fale, filha. O senhor já sabe. E então Dona Lourdinha desabou. Contou sobre a sombra na porta. Sobre o cheiro. Sobre Pedro saindo escondido. Sobre os sonhos que vinham tendo há semanas, sonhos em que via seu filho sendo arrastado por mãos escuras para um abismo sem fim. A irmã Marta ouviu tudo em silêncio, seus dedos apertando os de Dona Lourdinha com força. Isso não é brincadeira, filha. Isso é guerra. Mas nós vamos vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Ela abriu sua bolsa e tirou um pequeno frasco de azeite. Vou à sua casa amanhã. Vamos ungir cada canto, cada porta. E você vai jejuar. Não é só pelo Pedro. É pela sua família toda. Capítulo 4. A preparação para a batalha. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, Dona Lourdinha já estava de pé. Ela preparou um café rápido para o marido e as crianças, mas não comeu nada. Este jejum é por vocês, pensou, enquanto observava Pedro empurrando a comida no prato, sem apetite. Após o marido sair para o trabalho e as crianças para a escola, ela trancou as portas, acendeu uma vela branca, símbolo da presença de Deus, e começou a orar. Senhor, eu não sei lutar sozinha, mas o Senhor disse que a batalha é tua. Eu jejuo, eu clamo, eu me humilho diante de ti. Liberta o meu Pedro. Liberta a minha casa. As horas passavam. Ela sentia fome, mas era uma fome diferente, não do estômago, mas da alma. Uma necessidade de ver Deus agir. Às 10 da manhã, a irmã Marta chegou com 2 outras diaconisas, a irmã Clara e a irmã Rosa. Todas traziam suas bíblias e frascos de azeite. Vamos começar pela porta da frente, a irmã Marta ordenou. Elas ungiram cada batente, cada janela, cada quarto. Em voz alta declaravam: esta casa é propriedade de Deus. Todo espírito imundo, sai em nome de Jesus. Quando chegaram ao quarto de Pedro, Dona Lourdinha sentiu o ar gelar. As diaconisas pararam, como se tivessem batido em uma parede invisível. Aqui tem algo, a irmã Clara sussurrou. Debaixo da cama de Pedro, escondido entre poeira e papéis, elas encontraram um cadarço preto amarrado em 3 nós, símbolo de macumba. Uma moeda furada, usada em trabalhos de amarração. Um papel com nomes escritos, entre eles, o de Pedro e o de um amigo da escola, Rafael. Dona Lourdinha desmoronou. Meu Deus, é meu filho. A irmã Marta pegou os objetos com um lenço como se queimassem. Isso vai ser queimado. Hoje mesmo. E nós vamos orar até ver a libertação. Capítulo 5. O jejum e a manifestação do mal. Os 3 dias de jejum começaram. Dona Lourdinha só bebia água e suco de frutas, como mandava a tradição da CCB em jejuns prolongados. À noite, ela e as diaconisas se reuniam em sua casa para vigílias. No segundo dia, as coisas pioraram. Pedro chegou da escola furioso. Seus olhos estavam injetados de sangue, como se não tivesse dormido em dias. Mãe, onde estão minhas coisas? Ele gritou, revirando o quarto. Que coisas, filho? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Você sabe. Aqueles papéis, aquelas coisas que eram minhas. Dona Lourdinha sentiu um calafrio. Aquilo não era Pedro falando. Filho, sente-se. Vamos orar. Orar? Ele riu, um som gutural, quase desumano. Vocês não entendem nada. Eles me deram poder. Eu não preciso desse Deus fraco de vocês. Foi então que ele caiu no chão, se contorcendo, como se algo o estrangulasse por dentro. Sai dele em nome de Jesus. A irmã Marta gritou, jogando azeite sobre ele. Pedro gritou, mas não era sua voz. Era uma voz rouca, plural, como se várias criaturas falassem ao mesmo tempo. Não vamos sair. Ele é nosso. As diaconisas impediram Dona Lourdinha de se aproximar. Não é com você, irmã. Isso é guerra espiritual. Nós vamos vencer. E então começaram a cantar hinos. Glória a Deus nas alturas. A princípios Pedro ria, zombava. Mas à medida que os cânticos continuavam, seu corpo começou a tremer. Os olhos, antes vermelhos, começaram a clarear. E então de sua boca saiu um grito agudo, como de um animal sendo morto. Silêncio. Pedro abriu os olhos, seus próprios olhos, pela primeira vez em dias. Mãe? Ele chorou. Eu não sabia, eu não queria.
Dona Lourdinha o abraçou, as lágrimas molhando seu cabelo. Jesus te libertou, filho. Você está livre. Capítulo 6. A libertação da família. Nos dias seguintes, Pedro confessou tudo. Contou que havia conhecido Rafael na escola, um garoto que falava sobre forças ocultas e promessas de poder, dinheiro, proteção. Curioso, Pedro havia aceitado participar de um ritual na casa abandonada. Não sabia que estava abrindo portas para o inimigo. Eles disseram que era só um jogo, mãe. Mas depois eu comecei a ter pesadelos. Via coisas. Sentia que algo me seguia. A irmã Marta explicou. Filho, o diabo não brinca. Quando a gente brinca com as coisas dele, ele entra. Mas Jesus é mais forte. Você está livre agora. No terceiro dia de jejum, a família toda se reuniu na igreja para um culto de libertação. O irmão Paulo impôs as mãos sobre Pedro e orou. Senhor, quebra toda maldição, todo laço, toda amarração em nome de Jesus. Restaura esta família, ó Deus. E então, algo milagroso aconteceu. Pedro sorriu. Um sorriso genuíno, de paz. Pela primeira vez em meses, sua mãe viu luz em seus olhos. Mãe, eu sinto, como se algo pesado tivesse saído de mim. Dona Lourdinha sabia que era verdade. Capítulo 7. O poder do jejum e da oração. Após aquele dia, a casa mudou. O cheiro de enxofre desapareceu. As noites ficaram tranquilas. Pedro voltou a sorrir, a brincar com os irmãos, a participar dos cultos com alegria. Mas Dona Lourdinha nunca esqueceu aquela noite em que viu o demônio na porta. Ela aprendeu que, o inimigo é real, ele ronda, ele tenta, ele mente. 2. O jejum e a oração são armas poderosas. Quando o homem se humilha, Deus age. 3. A família precisa estar unida em Cristo. Um membro fraco pode abrir brechas para o mal. Hoje, sempre que alguém na congregação pergunta sobre libertação, ela conta sua história. Eu vi o diabo, mas eu também vi Deus vencer. E então ela sorri porque sabe. A batalha foi do Senhor. Fim, ou apenas o começo de uma nova caminhada na fé. Reflexão final para os irmãos. Este testemunho nos ensina que, marca de seleção branca, a vigilância é constante, não podemos baixar a guarda. Marca de seleção branca, o jejum quebra cadeias. Quando nos aproximamos de Deus, o inimigo foge. Marca de seleção branca, a igreja é família, precisamos uns dos outros nas batalhas. Marca de seleção branca, Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Lutai contra o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Que este relato fortaleça sua fé e o incentive a buscar mais a Deus em oração e jejum. Amém? Cruz Fogo. Testemunho CCB. A irmã que viu o demônio na porta, jejum trouxe libertação da família. Continuação, uma jornada de fé, lutas e milagres no cotidiano da congregação cristã no Brasil. O peso da revelação. Os dias seguintes à visão. Os dias que se seguiram àquela noite foram marcados por um silêncio opressor dentro da casa de Irmã Maria. O ar parecia mais denso, como se as paredes guardassem o eco daquela presença maligna que ela havia visto. Mesmo com o sol brilhando lá fora, as sombras dentro do lar pareciam se mover sozinhas, como se o inimigo ainda rondasse, esperando uma brecha. Mãe, por que você está tão quieta? Perguntou seu filho mais novo, Davi, de apenas 8 anos, puxando sua saia enquanto ela arrumava a mesa para o café da manhã. Maria olhou para o menino, seus olhos ainda marcados pela noite sem sono. Ela não queria assustá-lo, mas também não podia mentir. Filho, às vezes a gente enfrenta coisas que não entendemos. Mas Jesus está conosco, e Ele é mais forte do que qualquer coisa ruim. Ela passou a mão nos cabelos do garoto, sentindo o peso da responsabilidade. Você tem orado antes de dormir? Davi balançou a cabeça, mas seus olhos brilharam com uma inocência que a comoveu. Eu rezo o Pai Nosso, e peço para Jesus me proteger. Ontem sonhei com um anjo grande, mãe. Ele tinha uma espada de fogo. Maria sentiu um arrepio. Será que Deus já estava agindo, mesmo antes dela entender? Ela abraçou o filho com força, agradecendo a Deus por aquela pequena, mas poderosa sinal de esperança. A reunião com o ancião, conselhos e advertências. Naquela tarde, após o culto de doutrina, Irmã Maria procurou o ancião José, um homem de poucas palavras, mas de profunda unção. Ele a recebeu em seu pequeno escritório nos fundos do templo, onde o cheiro de madeira envelhecida e Bíblias usadas criava uma atmosfera de santidade. Irmã Maria, você parece abalada. O que está acontecendo? O ancião ajustou seus óculos e olhou para ela com uma serenidade que a tranquilizou. Ela então relatou tudo: a sombra na porta, o cheiro de enxofre, a sensação de sufocamento e até o sonho de Davi. O ancião ouviu em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. O inimigo está ativo, irmã.
Ele sabe que esta família é de Deus, e por isso tenta desanimá-la. Mas lembre-se, o que está em vós é maior do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Ele abriu sua Bíblia e folheou até o livro de Daniel. Veja aqui, Daniel jejuou e orou, e Deus enviou o anjo Miguel para lutar por ele. Você precisa fazer o mesmo. Mas ancião, e se não for suficiente? E se ele voltar? Sua voz tremia. O ancião fechou a Bíblia com firmeza. Se você jejuar de verdade, não só de comida, mas de preocupações, de medos, de dúvidas, Deus vai agir. Mas tem uma coisa, você não pode fazer isso sozinha. Sua família precisa jejuar junto. E a igreja precisa interceder por vocês. Ele se levantou e colocou a mão no ombro dela. Vou convocar os irmãos para uma vigília. Mas você, irmã Maria, precisa ser a primeira a se render a Deus. O jejum que quebrou as correntes. Naquela semana a família de irmã Maria iniciou um jejum de 3 dias. Não foi fácil. As crianças reclamavam da fome, seu marido, irmão Paulo, lutava contra a tentação de desistir, e ela mesma sentia o corpo fraco, mas o espírito mais alerta do que nunca. No segundo dia, enquanto a família se reunia para orar, Davi teve outra visão. Mãe, eu vi de novo. O anjo tá brigando com uma coisa preta lá fora. Ele tá ganhando. O menino apontava para a janela, os olhos arregalados. Maria sentiu uma onda de fé invadir seu coração. Deus estava ouvindo. Ela pegou as mãos dos filhos e do marido e começou a orar em voz alta. Senhor, nós nos humilhamos perante ti. Sabemos que sem ti não somos nada. Mas com o teu poder, nenhuma força do inferno prevalecerá contra nós. Quebra toda maldição, quebra toda cadeia em nome de Jesus. De repente um vento forte sacudiu a casa, como se algo invisível tivesse sido arrancado do lugar. As crianças se abraçaram, assustadas, mas Maria sorriu. Era a vitória. A vigília na igreja, quando a congregação se uniu. Na sexta-feira a congregação se reuniu em vigília. O templo estava lotado, o ar carregado de orações e cânticos. Irmã Maria, vestida de branco, estava ajoelhada ao lado do altar, com as mãos levantadas. O ancião José liderava a oração, e os irmãos cantavam Lutai contra o diabo, e ele fugirá de vós. De repente uma mulher no fundo do templo começou a gritar. Era a irmã Clara, uma irmã conhecida por sua sensibilidade espiritual. Eu vejo uma nuvem escura saindo da casa da irmã Maria. Tem algo sendo arrancado. Sua voz ecoava entre os irmãos, que redobraram as orações. O ancião então ordenou. Irmãos, vamos impor as mãos sobre a irmã Maria e sua família. Vários homens e mulheres se aproximaram, colocando as mãos sobre eles enquanto clamavam por libertação. Maria sentiu algo sair de dentro dela, como se um peso de anos fosse levantado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Glória a Deus! Gritou o ancião. O inimigo foi derrotado. O templo explodiu em louvor. Os irmãos abraçavam uns aos outros, agradecendo a Deus pela vitória. Maria olhou para seu marido e filhos, e pela primeira vez em semanas, viu paz em seus olhos. Os sinais da libertação, mudanças visíveis e invisíveis. Nos dias que se seguiram, a casa de irmã Maria mudou. O ar estava mais leve, as discussões entre ela e o marido diminuíram, e as crianças dormiam sem pesadelos. Até mesmo o velho cachorro da família, que antes uivava à noite sem motivo, agora descansava em paz. Mas a maior mudança foi em Davi. O menino, que antes era tímido, começou a falar com uma autoridade espiritual que surpreendia até os adultos. Mãe, eu sei que Deus me escolheu para algo grande. Eu vou ser um servo dele. Disse ele uma tarde, enquanto ajudava a arrumar a Bíblia na estante. Maria sorriu, lembrando-se de como, poucos dias antes, ela própria duvidara se conseguiria vencer. Agora, via que Deus não só a livrara, como estava levantando uma geração de guerreiros em sua família. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, irmã Maria foi convidada a dar seu testemunho diante de toda a igreja. Com a voz firme mas emocionada, ela contou cada detalhe. A visão do demônio, o jejum, a vigília e a libertação. Eu aprendi que o diabo é real sim. Ele ronda, ele mente, ele quer nos destruir. Mas eu também aprendi que Deus é maior. Quando a gente se humilha, quando a gente jejua e ora, ele age de uma forma que a gente nem imagina. Ela olhou para a congregação, seus olhos brilhando. Se você está passando por uma luta, não desista. Deus vai te livrar. Ao final, muitos irmãos vieram até ela chorando pedindo oração. Alguns confessaram que também vinham sentindo opressão em suas casas. O ancião José então anunciou: vamos fazer um jejum coletivo nesta semana. Cada família vai se dedicar a buscar a Deus e no sábado faremos uma grande vigília de libertação. O templo vibrou com améns e glórias a Deus. Lições que ficaram.
o cotidiano de uma família restaurada. Nos meses que se seguiram, a família de Irmã Maria se tornou um exemplo na congregação. Eles não só mantiveram o hábito do jejum e da oração, como também passaram a visitar outros irmãos que estavam em luta. Antes, eu pensava que oração era só para quando a gente estava mal. Mas agora eu sei, oração é para todo dia, para não deixar o inimigo nem chegar perto, disse irmão Paulo em uma reunião de homens. As crianças também foram impactadas. Davi, agora com 9 anos, já ajudava a liderar as orações das crianças na escola dominical, e sua irmã mais velha, Ana, começou a participar do coral da igreja. Mãe, eu quero ser como você, forte na fé sem medo de nada, disse Ana uma noite, enquanto ajudavam a preparar o jantar. Maria sorriu, lembrando-se de como, não muito tempo atrás, ela mesma tremia de medo. Não é sobre ser forte, filha. É sobre confiar em quem é forte por nós. Um novo chamado, servindo na obra do Senhor. Com o tempo, Irmã Maria foi convidada a fazer parte do grupo de intercessão da igreja. Ela agora passava horas em oração por outros irmãos, visitando os enfermos e compartilhando sua história para encorajar os desanimados. Uma vez, uma jovem irmã, recém-convertida, procurou-a chorando. Irmã Maria, eu tô com tanto medo. Às vezes sinto que tem algo ruim na minha casa e não sei o que fazer. Maria a abraçou e com calma começou a orientá-la. Primeiro, você precisa jejuar. Não é só deixar de comer, é buscar a Deus de todo o coração. Segundo, você precisa orar com sua família. Terceiro, não tenha medo de pedir ajuda aos irmãos. A igreja é uma família, e a gente luta junto. A jovem assentiu, enxugando as lágrimas. E se eu não conseguir? Maria sorriu, lembrando-se de sua própria jornada. Se você não conseguir, Deus consegue. E Ele vai fazer por você. A batalha continua. Vigilância e fé inabalável. Anos depois, Irmã Maria ainda conta sua história, mas agora com um sorriso de quem sabe que a vitória já está garantida. Ela aprendeu que, o inimigo nunca desiste, ele volta com novas estratégias, mas Deus sempre dá a vitória. 2. O jejum não é uma fórmula mágica, é um estilo de vida. Quem jejua por obrigação não vê milagres. Quem jejua por amor a Deus vê sua glória. 3. A família é o alvo principal do diabo. Se ele conseguir dividir um lar, consegue enfraquecer a igreja. Por isso, a união em Cristo é essencial. 4. Deus usa os pequenos. Davi, uma criança, viu anjos lutando quando os adultos só viam escuridão. Deus não olha para a idade, mas para o coração disposto. Hoje, sempre que alguém pergunta como ela venceu, ela responde: eu não venci. Jesus venceu. Eu só me ajoelhei. E então ela sorri porque sabe. A batalha foi do Senhor. Mas a guerra continua. E ela está pronta. Reflexão final para os irmãos e irmãs. Este testemunho nos ensina que, marca de seleção branca, a luta espiritual é real, não é coisa da cabeça. O diabo existe, e ele odeia os servos de Deus. Marca de seleção branca, o jejum é uma arma divina, não é castigo, é poder. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, Deus nos enche do seu espírito. Marca de seleção branca, a igreja é um exército, não um clube social. Precisamos uns dos outros. Sozinhos, somos alvos fáceis, juntos, somos invencíveis. Marca de seleção branca, Deus age nos detalhes. Até o sonho de uma criança pode ser uma mensagem do céu. Estejamos atentos. Marca de seleção branca, a vitória já está garantida. Jesus já venceu na cruz, nossa parte é crer, obedecer e não recuar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Mas resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5:9. Que este relato não seja apenas uma história, mas um chamado à ação. Ore, jejue, vigie, e veja o poder de Deus se manifestar em sua vida. Amém? Cruz Fogo. E esta não é o fim, mas o começo de uma vida de vitória em Cristo.